E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui comigo também está tudo bem. Graças a Deus. E eu saúdo a todos vós, com a paz de Deus, para a qual fostes chamados, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje, gente, eu vou falar assim, num assunto muito polêmico. É um assunto que envolve pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho. Que no mundo, entre Deus e os homens, se fala pai, filho e espírito, né? Pai, filho e espírito. Espírito é vida, gente. Espírito é vida. E nós, quando vem a esta terra, nós vem através da vida. E onde é depositado a vida? No corpo da mãe. A mãe é a vida. A mãe é que conserva a vida. E quando a vida sai, a mãe continua, vem outra vida. E quantas vidas passar pela mãe, por isso uma mãe gera filho, 10 filhos, 20 filhos. Quantos filhos é? A mãe é a terra. Você planta na terra e ele nasce. Você plantou feijão, nasce feijão. Aí você planta outro feijão, nasce feijão. A mãe continua gerando. E quando a mãe enfraquece, aí tem que dar remédio, né? Não é assim com a terra, quando enfraquece tem que adubá-la. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Hoje eu vou falar sobre pai, mãe e filho. O pai é brabo, é rígido com os filhos. E a mãe é mansinha, deixa-se fazer de tudo. Quem é que o filho vai dar ponto? É para o pai que é brabo para ele ou é para a mãe que é mansinha, hein? Só que a mãe vai pegando tudo que o pai coloca na mão dela e vai jogando na mão do filho. E o filho vai levando. Quando o pai não tem mais nada para trazer para a mãe, aí a mãe levanta contra o pai. Por quê? Gente, porque a mãe é pelos filhos. Bom, vamos deixar isso para lá. Então eu quero falar hoje, eu, meu pai e minha mãe. É uma história. A história minha, do meu pai e da minha mãe. Que pai? Bom, meu pai morreu. Eu não conheci meu pai biológico. Eu conheci meu pai de criação. Minha mãe arrumou um companheiro e ele me adotou como pai. Me ensinaram a chamar ele de pai. Então era o pai que eu conhecia. Mas ele era um pouco rígido comigo. Ele não era aquele pai violento, aquele pai que... Nós ele era um pai um pouquinho rígido. Se soubesse que eu roubei alguma coisa de alguém, ele me corrigia. Mas se ele soubesse que alguém falou mal de mim, ele ia lá procurar. Se falou mal com razão, ele me corrigia. Fora de razão, ele corrigia as pessoas. Então ele era o meu protetor. Mas ele me protegia da maneira dele. Da maneira que eu precisasse de uma proteção mais adequada, a minha mãe chamava a atenção dele. Esse menino precisa de uma escola, esse menino precisa de estudar. O mundo que vem aí não é o nosso mundo, é o mundo dele. Quem não tiver preparação para o mundo que vem aí, ele dizia, esse menino é um bobo, isso não aprende nada não. Só que enquanto ele dizia que eu não aprendia nada, minha mãe falava, tem que pôr ele numa escola, ele tem que aprender a ler. Minha mãe sabia ler, escrever, contar, mas ele não sabia. E quando a minha mãe chamava a atenção dele,
que precisava de aprender a ler. Não, eu não sei ler, não sei escrever, não sei contar. Eu vivo muito bem neste mundo. Essa era a opinião dele, né? Eu vivo muito bem no mundo. Mas assim, mas ele não, ele era aquela pessoa que aonde ele chegava, ele ia indo muito bem. De repente ele cismava que o patrão não gostava dele, ele ia embora. Ele cismava que o vizinho tinha um problema com ele ia embora. Todo lugar que ele chegava, ele arrumava aquela encrenca, ia embora, tinha um vizinho que não... Gente, quem é que não tem um vizinho que não combina com ele? Fala pra mim, você que tem experiência na vida, aonde que você não tem um vizinho que não vai com a tua cara, um vizinho que ele passa por você, parece que nunca te viu, não te conhece, é vizinho seu há muito tempo, e passa por você e nem bom dia te dá. Todo mundo tem, gente. Mas você tem 10 vizinhos e tem um que não gosta de você. E por causa daquele um que não gosta de você, você perde 9 vizinhos bons. Esse é o mundo que nós vivemos. E esse era o mundo dele. Quando ele chegava, ele era aplaudido por todo mundo, dava valor. Mas tinha um vizinho que tinha problema com ele. E por causa daquele vizinho, ele ia embora. E eu, na companhia deles, ele me corrigia do jeito dele. Entendeu? Me protegia do jeito dele. Enquanto que a minha mãe, ela já chamava a atenção dele. Não é assim, né? Mas eu não atendia ela. E ela, naquela situação, as mães é mansa para os filhos. E os pais, às vezes, são mais rígidos. Então, de quando em quando, ele ameaçava mandar minha mãe para casa de um irmão dela. E minha mãe atacava ele para ir para casa de um irmão, que ela deixou uma filha na casa desse irmão dela. E mãe agarrada com filho. Até hoje eu não conheço o mistério desta minha irmã que minha mãe deixou com os pais e partiu para um outro mundo. E ela, é claro, mãe e filho. Então ela queria, sempre era ligada a voltar para casa do irmão, mas por causa de uma filha. A primeira filha mais velha ficou lá na casa desse irmão dela. E ela sempre querendo ir lá. E então, de quando em quando, ele ameaçava. Quando ela ficava grávida, agora eu vou te mandar para casa do teu irmão, lá você ganha esse filho. Só que não dava certo. E com isso a minha mãe teve... Entendeu, gente? Alguns filhos com este homem. E o nome desses filhos eu posso dizer: Esperdião, Zilda, Laudi, aliás, Laureano e Laudi. 4. Esperdião, Zilda, Laureano e Laudir. É o nome desses 4. E um ela abortou. Então ela teve praticamente 5 gravidezes com este homem. E toda época que ela ficava grávida, ele ameaçava mandar ela para casa do irmão. Ela atacava ele. Ela queria ir na casa do irmão, mas era uma filha que ela deixou lá. Como a mãe é atraída pelos filhos, o coração dela estava ligado a esta filha. E ela atacava ele. E nesse ataque, ele com essa vida, que todo lugar que ele chegava, ele arrumava um inimigo. E por causa desse inimigo, ele mudava, ia embora. Às vezes ele estava muito bem, gente. Não é que Deus não abençoou ele. Todo lugar que ele chegava, ele era bem aceito. Era lugar dele ganhar dinheiro e fazer futuro. Mas ele arrumava um inimigo e jogava tudo por terra e ia embora. E eu acompanhando ele. Sem escola, sabia trabalhar na roça. Na lavoura de café, na lavoura de milho, na lavoura de cana, isso aqui, carpir, plantar, colher, entendeu? Levar comida para companheiro na roça. E eu conheci as coisas da roça. Estudo. Toda criança, nós chegávamos em todo lugar. As crianças iam para a escola.
E onde não tinha escola, a minha mãe, ela sabia ler, escrever e contar. Minha mãe era uma das melhores cozinheiras. Comida que ela fazia, quem comesse, um restaurante, voltava para comer no outro. Minha mãe era uma das melhores costureiras. Qualquer pessoa que trouxesse uma roupa para ela, ela fazia a roupa costurada com linha, agulha de mão. A pessoa vestia a roupa e caía certinho no corpo. Gente, minha mãe tinha boas qualidades. Era uma índia muito bonita. Qualquer homem, todo homem que olhava minha mulher, minha mãe se apaixonava por ela. Era muito bonita. Mas não achou alguém que desse valor a ela. Já começando, pelo que eu percebo, desta filha que ela deixou na casa dos meus avós e meus tios. Aí isso aí é outra história, né? Deixa isso pra lá. Isso é uma outra história, que talvez mais adiante a gente vai entrar nisso aí. Mas agora, eu estou conversando na história de pai, mãe e filho. Pai rige, mãe mansa e o filho, entre os dois. Então eu via ele naquela rigidez comigo, que ele não me ensinava nada. Eu só saía cedo, ia trabalhar com ele, voltar de tarde, fazer o que ele mandava. E quando alguém me deformasse, ele ia lá saber se eu estava errado ou certo. E aí, em determinados pontos, ele me chacoteava, se eu tivesse errado. Mas quando eu tinha 11 anos, ele mandou minha mãe para casa desse irmão dela. Gente, para você soltar uma pessoa com destino a uma viagem é uma coisa, e dar o dinheiro adequado para a viagem é outra coisa. Eu trabalhava com ele nas lavouras, ele fez um acerto lá do meu, que ele pagava para mim meio salário, a metade de um dia de serviço dele, e juntou tudo que eu ganhei ali, porque eu trabalhava com ele, mas eu não recebia nada. Eu só comia, bebia, andava descalço, uma roupinha maltrapilha, não tinha escola, não tinha conhecimento, não tinha desenvolvimento. Alguma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a carregar espingarda, de chumbo, de pólvora, e atirar não. Entendeu? E sair para os matos caçando bicho. Minha mãe me ensinou a fazer arapuca para pegar bicho. Minha mãe me ensinou a pescar peixe no rio de anzol, de peneira. Entendeu? Mas tudo isso eu aprendi, tudo que eu, pode dizer assim, toda a cultura, a pequena cultura que eu tinha, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a rezar, me ensinou a ir na igreja, tudo isso. Ele nunca me ensinou nada, a não ser sair, trabalhar com ele, e se alguém fizesse alguma contrariada sobre o meu nome, por acaso se eu roubei, se eu menti, se eu bragucei, se eu briguei, ele ia lá saber se eu estava certo ou errado. Se eu tivesse errado, ele me corrigia. Se eu tivesse certo, ele corrigia quem me acusou. Fora disso aí, eu não aprendi mais nada com ele. Mas me ensinaram a chamar ele de pai. Só que quando era para ele mandar a minha mãe, ele queria que eu ficasse com ele. Então ele começava a fazer a minha cabeça, ó. Você vai, sua mãe vai embora, você vai ficar comigo. Eu vou pôr uma coroa de ouro na tua boca, eu vou te dar. E ele começava a falar o que ele ia dar para mim. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar isso. Mas ele não me dava nada, eu só trabalhava. E em alguma coisa que ele me deu, é quando eu batia de frente. E você vai crescendo e começa a bater de frente. Eu usava suspensol. E eu revoltei a não usar mais suspensol. Então eu amarrava a calça com uma embira. E não queria suspensol. Isso obrigou ele a comprar uma cinta para mim, que todos os moleques em volta de mim tinham cinta. Só eu que não tinha. E eu trabalhava direto com ele. Uma vez eu estava passando frio. Ele trouxe uma coberta e deu para minha irmã, que tinha 2 cobertas na cama. Minha mãe pegou uma coberta velha da outra cama e deu para mim. Depois, ele mandou pegar a coberta e passar para mim, que ele trouxe a coberta para mim, mas quando eu cheguei, eu falei, chegou a minha coberta. Aí ele não quis dar a coberta. Quando minha mãe levou a coberta, eu não aceitei. Fiquei com a coberta velha. E assim, gente,
Era minhas revoltas contra ele. Eu de criança. Mamãe chegou e falou, não, não quero não, não quero não, não quero não. Essa que a senhora me deu tá boa demais. Fez a minha causa de suspensão, não, não quero não, mãe, não quero não. Vou mais essa imbira aqui, tá bom demais. E ele comprou uma cinta pra mim. Bom, uma certa época eu ia numa festa, todo mundo ia na festa, menos eu. Por que você não vai na festa? Porque eu não tenho roupa, eu não posso ir. E eu trabalhava direto. E a fazendeira era uma viúva. Ela perguntava, por que você não vai na festa? Eu não vou na festa porque eu não tenho roupa. Ele comprou roupa para todo mundo, para minha mãe na festa, minha irmã, meu irmão que ia ser batizado. Para mim ele não trouxe nada. A fazendeira comprou um par de roupa para mim e só fala para um par de Manel, que era compadre dela, fala para o compadre Manel mandar isso aqui na costureira e fazer sua roupa para você ir na festa. Se ele não puder, você vem comigo que eu pago a costura, mas você vai na festa. A fazendeira me levou na festa. Uma festa muito bonita. Para dizer bem a verdade, eu fiquei o dia inteiro sem comer nessa festa. Mas tudo bem, isso aí é uma outra história, né? Hoje a história de pai, filho e mãe. Pai brabo, mãe mansa. Filho vai ter medo da mãe? Agora ele me corrigia. Então quando ele me chama, eu vou ficar com isso aqui, eu vou com a minha mãe. Minha mãe vai, eu vou com ela. Porque lá, eu não tenho medo da minha mãe mesmo, lá eu vou fazer o que eu quero. E aqui, ele vai ficar me corrigindo aqui, eu não posso fazer isso. Não, lá não, quando eu sair da minha mãe daqui, lá com a minha mãe eu faço o que eu quero. E eu fui embora. Naquela ideia que com a minha mãe eu ia fazer o que eu queria. E quando nós chegou, nós viemos do estado do Espírito Santo para Minas Gerais. Nós já tínhamos saído de Minas e para o Espírito Santo. Lá, ele perambulou 7 anos. E depois nós voltamos para Minas. Quando chegou em Governador Valadares, o dinheiro dela acabou. Ela foi consultar. Nós ia para São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais, região de Peçanha, que era a cidade mais antiga daquela área. E o dinheiro dela acabou, não dá para chegar lá. Então aconselharam ela a ficar em Governador. Não tinha condições dela pagar as passagens. Entendeu, gente? Então ela alugou uma casa em Governador e nós ficamos morando ali. E o serviço que tinha ali naquele tempo era o corte de cana, onde as mulheres, a pessoa levantava de madrugada, depois das 4 horas até 6 horas da manhã, o pessoal pegava os caminhões, os últimos caminhões, começava 4 horas, os últimos caminhões acordavam 6 horas. Quem ia pegar o caminhão 6 horas já chegava atrasado, tinha que pegar 4 horas, entre 4, 4 e meia, o máximo 5 horas, para chegar no quartel. Era 24 quilômetros de estrada para chegar lá. E quando a minha mãe foi procurar engrenar nesse corte de cana, que é o serviço que mais ou menos mais remunerado para a mulherada que trabalhava ali, eu fui com ela. Mas a minha idade, eles não me aceitaram. Então contrataram ela e eu fiquei. Agora minha mãe tinha a Zilda, minha irmã que hoje é 6 anos mais nova do que eu, onde eu já vou para 79 anos. O Laureano, o Laudir, esses 3. E que o próximo ela tinha abortado, então veio esses 3. Ela tinha que trabalhar e essas 3 crianças tinham que ficar no domínio de alguém. Eu que tinha que tomar conta dessas 3 crianças. Ou do contrário, ela não podia trabalhar. E aí? Mas o que acontece é que minha mãe ia trabalhar e o que nós ganhava
o que ela ganhava lá não era o suficiente para pagar um aluguel de casa e comprar o que precisava para sustentar 4 crianças. Eu, a Zilda, o Laureano e o Laudi. Então o que eu fazia? Eu deixava ela cuidando. A Zilda, que era a mais velha, ela já tinha 6 anos. Entendeu? Ela já tinha 6 anos. Eu deixava ela cuidando dos 2 mais novos. E eu saía para a cidade procurando alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar a minha mãe a cuidar dos meus 3 irmãos. E naquele cuidado que eu tinha, eu encontrei uma mulher, eu consegui uma mulher, que ela, naquele tempo, se cozinhava com pó de serra. E outros fogões cozinhavam com lenha de madeira. Era 3 tipos de fogão. 3 tipos de fogão, 2 de madeira e um com pó de serra. Ainda não tinha o fogão elétrico. Agora, o fogão que cozinhava com pó de serra, gente, tinha o pó especial. Era o pó de perova. Que era o pó especial para o fogão. E eles levavam pó de cedro, pó de, sei lá, de aqueles madeira que não funcionavam. O pó que pegava fogo e tinha um bom desenvolvimento no fogão, era o pó de perova. E o pó de perova era caro. Era difícil você achar o pó de perova. Porque para começar era restrito. Enquanto você pegava uma tora de perol, você pegava 10 toras de madeira que não tinha nada que ver. Então você tinha que ter alguém que te fornecesse este pó especial. O cara separava o pó de perova dos outros pó, porque esse pó de perova tinha valor. Os carroceiros que faziam, naquele tempo, carroça puxado a burro, eles faziam o transporte de lenha, com madeira e de pó. Então aquelas pessoal que tinha fogão a pó, encomendava pó. E aqueles camaradas que tinham fogão a lenha, encomendava a lenha. Principalmente os restaurantes, né? E eu entrei nessa e encontrei esta mulher, que ela fez entendeu, gente? Ela fez um propósito de só pegar o pó que eu levasse para ela. E ela me comprava este pó. Então eu ia na serraria, pegava o pó de perova e trazia para ela. Ela pedia pó para os carroceiros. O carroceiro às vezes não entendia daquilo ali. Levava qualquer pó e não funcionava. Pessoas que vendia pó individual, e não era só eu que vendia pó de serra na cidade, eles também vendiam. Mas eles não entendiam qualquer coisa, não. Eu pegava especialmente o pó de perova e levava para ela. Eu conhecia aquele pó, então às vezes no lugar que o pessoal jogava o pó misturado, mas tinha um lugar onde eu jogava o pó de perova ali e ficava separado. Mas o pessoal não conhecia, e eu pegava o pó de perova e levava para ela. E ela me comprava esse pó. E o que eu fazia com esse dia? Gente, isso era semana. Todo dia, eu levantava cedo, catava o carrinho, e eu ia lá, e vendia lá, às vezes 3 ou 4 viagens de pó para ela, todo dia, para ela usar no fogão dela. E ela me pagava. Tinha um quintal para carpir, e quando ela ia limpar o quintal, ela me chamava, e eu com ela junto, e nós ia pegando, era sei lá, um produto, não sei o nome daquela coisa, um capim, tipo capim, e ele tem a raiz dá uma bolinha, que nem um dente de alho, lá no fundo, você tem que puxar e arrancar a raiz, do contrário você não elimina ele. E quando ela ia mexer com aquilo, ela me chamava e nós dois ia eliminar aquilo, e ela me pagava. E com o dinheiro que ela me pagava, eu ia naquele tempo, você chegava no armazém, não tinha esses mercados, coisas, não. Era um armazém
Você comprava o que você queria por grama. 100 gramas de açúcar. Hoje não, você só pode comprar o mínimo é 1 quilo. Naquele tempo você comprava 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Feijão, 200 gramas. 300. Então eu chegava no armazém e eu pedia, eu quero tantas gramas de açúcar. Aquele dinheiro que ela me pagava, eu dividia. Eu quero tantas gramas de açúcar, tantas gramas de feijão, tantas gramas de arroz, tantas gramas de sal, tudo por grama. Entendeu, gente? E quando eu chegava em casa, às vezes o que ela ganhava, que ela trabalhava pouco. Para começar, ela não era de levantar de madrugada. Entendeu? É aquela pessoa que só dorme depois da meia-noite. Que tem pessoa que chegou 8 horas e está dormindo. Mas tem gente que só dorme depois da meia-noite. Era o caso dela. Ela não conseguia dormir cedo. Aí dormia lá depois da meia-noite, 2 horas. Quando dava 4 horas para pegar o caminhão, ela estava dormindo em casa. Aí às vezes ela dava uma desculpa que estava doente. Mentirosa! Se existia uma pessoa que era mentirosa, a minha mãe era uma delas. Ela mentia tanto e todo mundo acreditava nas mentiras dela. É onde nós dois, às vezes, não combinava. Que eu nunca fui de mentira. E as mentiras dela não batiam com o meu caminho. Entendeu, gente? Esse era o problema. Ela dormia, ultrapassava o horário e dava um que ficou doente. Mas, vamos deixar isso para lá. Vamos falar no concernente ao meu trabalho, onde eu pensava, ó, quando eu chegar lá, a minha mãe, eu não tenho medo dela, eu vou fazer o que eu quero. E ela que se vira. Que eu achava que quem segurava eu, no domínio dela, era o meu padrasto, mas não foi assim. Quando eu cheguei lá, foi diferente. Ela ia trabalhar, e eu ia trabalhar, e o que eu ganhava, eu trazia para dentro de casa. Quando eu chegava em casa, às vezes estava faltando açúcar para fazer café, estava faltando pó de café, então eu chegava, me dá 50 gramas de café, me dá aí 200 gramas de açúcar. E eu passava num açougue, e tinha um frigorífico na cidade, e tinha o caminhão do frigorífico que passava entregando carne nos açougues. E eu passava no açougue, tinha um açougue que eu passava, e eu comprava costela. O cara rapava as costelas, deixava só os ossos. Mas é o dinheiro que eu tinha, só dava para comprar aquilo. Então eu chegava, me dá aí 1 quilo de costela. Era baratinho. O cara cortava aquela costela e me dava. Chegava em casa, aí eu cozinhava ela com sal, gordura e alho. E dava um caldo gostoso. Não tinha carne, quase que era só os ossos. Mas aquilo era bom para comer com arroz, um feijão. E com o caminhão do açougue, o caminhão que entregava, o frigorífico, que vinha do frigorífico, entregava a carne no açougue, naquele tempo eles usavam os pés de boi para fazer geleia. Não tinha essa geleia de fruta, não, era geleia de pé de boi. O pé de boi era para fazer geleia. O pessoal, as fábricas de geleia pegavam. E sobrava aqueles pés de boi. E eu pedia para ele, me dá um pé de boi? Você não me dá um pé de boi desse? Ele pegava um pé de boi e me dava. E eu chegava em casa, eu fazia aquele pé de boi, apesar que era muito forte para mim, a natureza era muito forte. Mas a minha mãe gostava, meus irmãos gostavam, e eu fazia. Até que eu tinha a vizinha que alugava a casa para nós. Um dia eu levei um prato daquele pé de boi que eu fiz. Levei, ela disse, não, eu não gosto, eu não gosto não, não gosto não. A voz um dia chamou a minha mãe, ô dona Manuela, olha, hoje eu quero o pé de boi que o teu filho faz. Olha só, mas ele falou que já levou para a senhora disse que não gosta. Eu disse, não, não é que eu não gosto. É que eu não via como ele fazia, mas eu fiquei olhando aqui do buraco da parede, como é que ele cozinha. Ele é limpinho. Ele faz com tanta limpeza, que eu quero, o pé de boi que ele faz é limpinho. É poucas mulheres que é limpa na cozinha que nem ele. Eu quero o pé de boi, agora eu como. Aí eu fazia e levava para ela. E o cara do açougue, o cara que entregava no açougue,
Ele simpatizou tanto comigo em me dar aquele pé de boi, que o dia que eu não estava, ele deixava o pé de boi. Aí quando eu passava a chegar no açougue, para comprar aquela costela que ele estava acostumado a custar, ou um pedaço de carne, ou de linguiça, com aquele dinheiro que eu ganhava lá daquela mulher. Aí o açougueiro falou, ó, o cara do carro, o caminhão do frigorífico, deixou o pé de boi aí para você. Ah, deixou. E eu catava o pé de boi e levava. Chegou um ponto que aquilo ali é enjoativo, né? Aí eu comia e repartia com pessoas em volta de mim. E assim, gente, só que o que acontecia na minha casa é que a minha irmã mais velha, eu tinha na época 6 para 7 anos, eu sou mais velho do que ela, 6 anos. Eu já ia para 12 anos e ela com 6 anos. Ela entrava um espírito nela, que ela pegava tudo que eu deixava, que eu guardava, e espalhava. Quando eu chegava, o arroz que eu deixava guardado já tinha espalhado no chão, o açúcar tinha espalhado no chão, feijão, ela espalhava tudo, arrancava tudo e espalhava no chão. Não, gente, pelo amor de Deus, ela já tinha 6 aninhos para cuidar do meu menino, do meu irmão mais novo, que era o Laudi, era o mais novo. Laudi tinha um aninho e pouco, já andava, ele já andava. Tanto é que ele já sabia desenrolar a cama e casar em cima. A cama era no chão, ele já sabia desenrolar a cama e cagar em cima. Ele estava lá fora. E quando ele dava vontade de cagar, ele saía lá da rua, lá do terreiro, onde ele estava brincando, e vinha, desenrolava a cama e cagava em cima. E eu chegava, a casa estava toda espalhada, e a cama cagada. Bom, eu dava umas varadas nele, pela deixar de fazer aquilo. E às vezes dava umas varadas também na minha irmã, que eu deixava as coisas guardadas, ela ia lá, pegava, espalhava tudo. Quando eu chegava não tinha arroz, não tinha café, estava tudo espalhado no chão. E eu dava uma chicotada nela também. E minha mãe chegava e brigava comigo. É porque você bateu. Meu mãe, mas não tem jeito, mãe, eu preciso ensinar eles. E não adianta falar, eu tenho que chicotear para eles não fazerem mais isso. E aqui virou uma... E, gente, é onde eu não combinar. Passei a não combinar com a minha mãe. Não tinha condições de eu cuidar dos meus irmãos daquela situação. Eu saía, lutava para ajudar ela. Quando eu chegava, eles tinham estragado tudo. Entendeu? O moleque chegava lá fora, eu quero cagar. Ia lá, ele sabia. Ele não era tão criancinha que ele sabia desenrolar a cama, que a gente dormia e cagava em cima. Quando a minha mãe chegava, a cama estava toda cagada, ela brigava comigo. A comida estava toda espalhada, ela brigava comigo. Por que eu deixava? Já, mas eu tinha que sair. E o que eu comprava, trazia, às vezes nós jantávamos, fazia a comida. Quando ela chegava, tinha um pedacinho de carne, tinha um arroz. O que ela ganhava lá na açucareira, não resolvia nada. Ela não trabalhava mais do que 15 dias por mês. Então, se ela tinha que ganhar 1.000, ela só chegava com 500. E comprava fiado. E não pagava. E o pessoal, brabo com ela, porque não pagava as dívidas. O proprietário da casa, querendo expulsar ela porque não pagava o aluguel. E nada que eu fazia para ajudar ela tinha valor. Chegou um ponto que eu não pude mais conviver com ela. Eu tive que caçar um lugar para mim ter a minha vida e deixar ela se virar com o filho dela. Gente, tem coisa que não tem jeito de resolver. Aquela mãe que eu pensava, quando eu chegar lá, eu vou fazer tudo do meu jeito. Eu vou fazer o que eu quero, não vou obedecer ela. Vou precisar cuidar da minha vida, mas não foi assim. Eu procurava sempre ajudar ela. E o pessoal que estava em volta chamava a dona Manuela, eu queria ter um filho que nem a senhora tem. E daí? Aí foi aonde, gente, chegou um ponto que eu não tinha mais condições de viver com a minha mãe. Nós não combinava. Não tinha nada que eu fazia que batesse com ela.
Não é o caso da história que eu tenho um vídeo gravado aqui, que eu aluguei uma casa, trouxe para ela morar comigo, tava tudo certinho. O que eu ganhava, eu pagava o aluguel da casa, e o que sobrava, dava para mim fazer a despesa da casa, com exceção, que às vezes falta lá uma mistura, acaba uma coisa antes de vencer o mês. Quando eu chego, ela alugou a casa para outra pessoa, catou o dinheiro e foi voltar para um cara que tinha jogado eu doente fora da casa e ela também doente fora da casa, só porque a casa era dele. Nós não tínhamos onde morar, fomos morar com ele, ela como mulher dele, e eu fiquei como se fosse um enteado dele. Só que eu trabalhava, como eu já falei, eu e a minha irmã. Depois a minha irmã saiu de mim, da casa, ficou só eu. Mas o que eu ganhava, trabalhava, dava para me contribuir. Eu comprava o necessário e ele trazia carne de porco e gordura. É o que ele trazia para casa. Quando eu fui ver, ele roubava os porcos e trazia a carne e a gordura. E a polícia acabou com isso aí, ele na mão da polícia. Tudo bem, mas isso aí é uma outra história. Nos próximos vídeos que venham aí, pode sair essa história. E era assim, gente. E quando eu saio desse camarada, minha mãe volta a morar com ele. E além disto, aonde eu fui, como eu já gravei no vídeo passado, que eu fui morar com um compadre, na casa de um compadre dela, que era marido, era padrinho do José Maria, que meu próximo irmão que já tinha nascido. Ela já era mãe do José Maria, e já era filho de um outro relacionamento que ela teve, que isso aí é outra história. Então esse José Maria, esse vizinho batizou ele, e virou compadre dela. E foi aonde eu fui lá, e ele me fez essa pensão. Só que, mesmo morando lá, eu vinha, todo domingo, eu vinha onde ela estava receber a benção dela. Então tinha uma vizinha, a mãe do Tota, que eu já citei o nome do Tota, a família do Tota. Eu chegava na casa do Tota, e ela ia lá na casa do Tota me abençoar. Ele proibiu ela ir lá me abençoar, depois que ela voltou com ele. Isso depois que ela voltou com ele. Então, quando eu chegava na casa do Tota, ele proibiu ela ir lá tomar minha benção. Ela só chegava na Vila do Norte. E de lá eu tinha que falar, benção minha mãe. E ela falava, Deus te abençoe, meu filho. E eu ia embora. Mas todo domingo eu ia lá receber a benção da minha mãe. Só que eu não podia mais ver ela. Não podia conversar, não. Ele lá, não. Aí lá da casa da vizinha, ela vinha, benção minha mãe. Ela, Deus te abençoe, meu filho. E voltava para dentro de casa. Gente, a situação não era tão fácil como isso. Depois disso aconteceu que eu tinha uma família que toda vez que eu procurava, que eu chegava com essa família, encontrava, eles abriam um estabelecimento e punham eu para tomar conta. Entendeu? Isso aí é outra história. Né? Que a minha história é muito grande. Eu só vou contar, dá um livro, de não sei quantas páginas. Mas tinha essa família que era só eu procurar eles. Eles abriam um estabelecimento e punham eu para tomar conta. E depois que eu saí desse Tatão, esse negão, Tatão, o nome dele era Tatão, que me deu eu fui morar na casa com ele, como está no vídeo que passou, que eu fui morar naquela casa com ele, o amigo dele. Eu cheguei nessa família, contei a história. Mas por que você não me procurou? Falei, não. Eu vim aqui e falei pra você, falei pra mulher, eu vim aqui e falei pra você que eu não tinha lugar de dormir, que eu ia dormir aqui. Você falou que não aceitava, não queria ir aqui. Então, fui dormir na rua. Não, pelo amor de Deus, vai lá junto com suas coisas e traz pra cá. Aí eu fui lá, peguei minhas coisas e trouxe, que já é uma outra história. E como toda vez que eu procurava eles faziam um estabelecimento e montavam um comércio, então o marido dela automaticamente construiu um barraco e colocou um bar. Ali eu vendia de tudo. Eu vendia bebida e
quitanda, né, verdura, comia tudo. Mas, nesse bar, eu fazia lanche, carne, com pão, entendeu? Guaraná, e minha mãe chegava lá. Ela ia lá. Depois que eu já estava tomando conta desse estabelecimento, ela chegava lá. Morando com esse homem que ela me abandonou, vendeu a casa, alugou a casa que eu aluguei, pus ela alugou para outra e foi morar com ele. Que era para mim ir para lá. E a comida que eu comia não era chorada. Ele já tinha jogado eu doente na rua e jogado ela também doente, sem lugar de ficar. Então eu chegava lá às vezes 4 horas da tarde, falava para meu filho, eu não tomei nem café hoje, não tenho nada para comer. Dá para você me dar o menos lanche aí? Então eu ia lá, fazia um lanche, um pão com carne, bem recheado, uma garrafa de guaraná, e dava para ela comia aquele pão, bebia aquele guaraná e ia embora. Passava tempo, ela aparecia lá, meu filho, pelo amor de Deus, hoje eu não tomei nem café da manhã, estou morrendo de fome, não comi nada. Você pode me dar alguma coisa para eu comer? Gente, essa foi a minha história com a minha mãe. Mas isso é só o começo da história, hein? Tem muita coisa aí. Mas por hoje é só. E se alguma coisa que eu falei aqui teve aproveito para você, deixa um joinha no meu canal, que levei mais história aí, hein, gente? Deus que abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Amém.